Amados em Cristo, graça e paz. A nossa reflexão de hoje é sobre a grande tribulação. E a pergunta que nos faz constantemente é: a Igreja de Cristo passará pela grande tribulação? É o pequeno texto da nossa reflexão. A primeira coisa que nós temos que descobrir o que é grande tribulação, e a segunda coisa é o que é igreja. Há dois conceitos que precisamos definir. A grande tribulação é um período de tempo de 7 anos, onde aqui na Terra vai levantar um político que a Bíblia descreve como o anticristo no lugar de Cristo. E esse período de 7 anos é onde é que esse homem político, em acordo, em conjunto com o falso profeta, irá administrar o mundo durante esse período de 7 anos que nós chamamos de grande tribulação. Agora, a Igreja de Cristo, ela passará ou não passará pela grande tribulação? A segunda definição que nós vamos saber o que é igreja. E para que nós definimos o que é igreja, nós temos que voltar aonde? Na Grécia. Na Grécia, as pessoas de grande eminência discutiam a polis, a cidade, chamado polis. E eles saíam, o grupo de pessoas chamado eclesia, saía dentro da cidade, em um lugar remoto, para discutir as diretrizes que eles iam fazer para beneficiar a cidade. E esse povo chamado eclesia, ele saía para fora. Daí derivou a palavra no grego chamado eclesia, e derivou a palavra igreja. Então, é os que saía para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saía para fora da cidade, de dentro da cidade, para discutir os problemas da cidade. Daí derivou a palavra eclesia, ou seja, a igreja, que Jesus referiu no capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja, ou seja, um grupo de pessoas que aceitou Jesus como seu Salvador, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aí Jesus constrói essa igreja. Aí a pergunta que foi feita a nós várias vezes é se essa igreja, comprada pelo sangue de Cristo, ela passará, ela entrará no período da grande tribulação. Ela não passará. Qual é o texto que nós podemos afirmar com propriedade que a Igreja de Cristo, ela não passará, ela não entrará, ela não conhecerá o homem, o político e também o falso profeta, em conjunto, que nós chamamos de besta? O Apocalipse chama de besta, mas nada mais do que um homem político. Atrás desse homem está Satanás, dando todo o poder a ele para ele poder governar o país, o mundo, aliás, durante esse período da grande tribulação. E João, na ilha de Patmos, teve a relação do céu, e ele faz uma promessa para uma igreja chamada Filadélfia. E qual foi a promessa que Jesus faz para essa igreja? Haja vista que nós temos duas igrejas hoje, contemporânea. É uma igreja chamada Igreja da Laodiceia, é uma igreja morna, que Jesus disse que ia vomitar da boca dele, mas também ele fez uma promessa para uma igreja fiel, essa igreja fiel que continua guardando a palavra de Deus. E para isso nós queremos trazer o texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, e eu vou ler na versão NVI. Por que NVI? Porque ela mais aproxima do original. E diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Na hora da provação. É essa hora que o mundo será provado.
esse período de 7 anos. Então a igreja não passará. No original a palavra ek. No original grego a palavra ek. O que é ek? É os tirado para fora. Se a igreja permanecesse durante a grande tribulação, a palavra seria in, dentro da grande tribulação. Mas a palavra no original aparece como ek. O que é o ek? É aquelas pessoas que saem para fora. Saem para fora desse mundo que nós chamamos de o arrebatamento da igreja. No original o harpazo, o rapto da igreja. Jesus prometeu que ia buscar a sua igreja remida pelo seu sangue. Ele fez essa promessa e essa igreja Filadélfia, ela está hoje vigente, embora você não possa ver, mas ela está vigente. É uma igreja fiel que guardou a palavra da perseverança, a exortação, não esqueceu da promessa de Jesus. Então essa igreja, ela sai da grande tribulação, que sai fora antes. Jesus prometeu que tiraria essa igreja, e para isso ele mandou o Espírito Santo para convencer que Jesus é o Salvador. Está em Atos 2. E o Espírito Santo, ele está preparando essa igreja, ele está convencendo primeiro, preparando essa igreja, santificando essa igreja para esse grande dia. E exatamente o Espírito Santo, foi feita a pergunta, quem vai fazer o rapto dessa igreja? É o próprio Espírito Santo. Porque Jesus não descerá aqui na terra no arrebatamento. Ele parará nas nuvens do céu, mas ele não descerá. E o Espírito Santo que convenceu essa igreja que Jesus é o Salvador, o Espírito Santo que santifica essa igreja, é o mesmo Espírito Santo que vai levar essa igreja, entregar para Jesus nos ares. Agora, uma outra promessa que foi feita também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 4 ao 7, o que impede esse homem, o anticristo, esse político, de não entrar em cena? A igreja junto com o Espírito Santo. Existe uma lei da física, primeira lei de Newton, diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E exatamente, enquanto o Espírito Santo estiver aqui com a igreja, essa igreja Filadélfia, essa igreja fiel, essa igreja que tem compromisso, ele não pode entrar em cena. Ele não pode ser revelado, mas o mistério acontece. Nós estamos vivendo um tempo terrível dessa pandemia, todo mundo assustado, e os próprios governantes já estão definindo que tem que levantar urgentemente um político geral, uma vez que a ONU não está conseguindo resolver o problema, a OMS também não está conseguindo dar as diretrizes, mas tem que entrar um cidadão, um político, um governante mundial, através da globalização, o globalismo, perdão, para poder dar as diretrizes, e é exatamente esse homem que vai entrar em cena, chamado Anticristo, e todo mundo vai adorar ele. Que todo mundo? Aqueles que não partiram no arrebatamento da igreja. Mas enquanto o Espírito Santo está aqui com a igreja, ele não pode entrar em cena. Aí a pergunta que fica, mas quando vai começar a grande tribulação? Exatamente logo após o arrebatamento da igreja. Assim que o Espírito Santo tirar a igreja, sair para fora do mundo e encontrar com Jesus, iniciará o período de 7 anos chamado grande tribulação. Essa grande tribulação visa prioridade a fazer com que Israel aceite o Messias, mas sofrerá as consequências todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador durante o tempo que houve a pregação do Evangelho. Então, que você e eu podemos estar preparados para esse grande dia chamado arrebatamento da igreja, porque a igreja de Cristo, ela não passará pela grande tribulação. Ela terá as dores de parto. Eu, você, nós estamos passando por uma dores de parto. Todos sentiu esse drama, mas foi feita uma promessa que nós não entraremos na grande tribulação. Essa promessa que Jesus fez, não foi Paulo que fez a promessa, não foi Pedro que fez a promessa, não foi apóstolo que fez a promessa, mas o próprio Jesus fez essa promessa para a igreja da Filadélfia. Visto que tu guardaste a palavra da minha perseverança,
eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Que você e eu podemos estar pronto, preparado, aguardando a bem-aventurada esperança que é o arrebatamento da igreja. A qualquer momento pode acontecer isso. Você pode perguntar assim, mas qual profecia que falta para cumprir? Não, não falta mais. A última profecia, o último sinal era Israel restabelecido da sua terra. De lá para cá, de 48 para cá, não houve mais nenhuma profecia. Ele pode regressar a qualquer momento e a qualquer momento o Espírito Santo pode tirar essa igreja fiel, essa Filadélfia, aquela igreja comprada e remida pelo sangue de Cristo. Você e eu podemos estar preparados para esse grande dia, para que nós não passamos pela grande tribulação e podemos encontrar com Jesus nos ares a qualquer momento. Que você e eu possamos ter essa promessa, que você e eu podemos ter essa confiança absoluta, que não passaremos porque estaremos com Jesus, vivendo com Ele, morando com Ele e habitando na Nova Jerusalém. Deus abençoe a sua vida e que você possa tomar uma decisão sincera de poder estar preparado, como essa igreja foi feita a promessa, assim essa promessa foi estendida para mim e para você. Ser tu essa pessoa e que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.